Então vamos aqui na nossa primeira etapa, nós vamos fazer a leitura do estudo de caso. Em conjunto aqui eu já deixei o material já pré-elaborado, né, onde nós já temos algumas informações, onde vai facilitar o nosso preenchimento e mesmo a compreensão do conteúdo. Para isso, eu gostaria de ressaltar que eu vou aos poucos fazendo print do texto do estudo de caso. Está no nosso caderno de exercício referente ao módulo 7. Nós vamos fazer toda essa leitura aqui em conjunto, você pode inclusive ir pausando o vídeo para acompanhar também toda a leitura e automaticamente a manipulação das informações que nós vamos fazer aqui, tudo bem? Então eu vou lá no meu estudo de caso, só printar aqui a parte do texto para nós começarmos a fazer a leitura. Vou colocar aqui no arquivo Excel para que vocês possam enxergar, olha só. Então vamos lá, vamos fazer essa leitura aqui, é apenas um exercício nesse módulo 7, mas é o exercício que é o mais relevante, conforme eu mencionei na aula anterior, que é precificar uma empresa que trabalha com serviço. Você pode inclusive adaptar esse caso em inúmeras empresas aí que prestam serviços. Com certeza isso vai agregar bastante no seu currículo e como experiência. Após identificar inúmeras oportunidades de mercado, né, depois da crise sanitária, e avaliando seus objetivos profissionais, Felipe Oliveira, ele decidiu empreender a partir de janeiro de 2022, com curso de gestão empresarial. No seu plano de negócios, Oliveira arquitetou a inicialização das atividades como microempreendedor individual, o MEI. E à medida que a empresa aumente o faturamento, ele projetou modificar o regime tributário para o Simples Nacional. Então, nesse primeiro momento aqui, nós temos o embasamento, né, do exercício, onde ele menciona que tem uma pessoa que quer empreender prestando serviço de gestão empresarial, não entrou em detalhes, né, que tipo de serviço seria, e ele está fazendo um planejamento antes de iniciar, que é um ponto muito positivo. E ele menciona que tem dois cenários, aparentemente, né, um cenário que ele começa como microempreendedor individual e, posteriormente, devido ao aumento do faturamento, ele já projeta um cenário fiscal com um Simples Nacional. Então, por enquanto, apenas informações de introdução, né, uma informação numérica, para que a gente possa extrair aqui no nosso arquivo Excel. Felipe acredita bastante que o networking é fundamental para iniciar, desenvolver e manter a sua prestação de serviço. E por esse motivo, pensa em manter parcerias estratégicas de negócio e ter uma equipe de trabalho que apoie o desenvolvimento das atividades no tempo hábil. Isso é um ponto interessante. Pessoas são uma das principais ferramentas, engrenagens, né, vamos dizer assim, no sentido técnico, né, apenas uma analogia, não que pessoas sejam uma máquina, mas que vai realmente dar subsídio, né, para a empresa alavancar. Sem as pessoas, as coisas não vão acontecer. Então, o Felipe reconhece isso e valoriza isso. Olha que interessante. Dessa maneira, destaca-se abaixo algumas informações relevantes para o cálculo da precificação dos serviços na primeira e na segunda etapa do planejamento. Então, aqui ele já vai começar a apresentar informações financeiras para a gente fazer aquele processo de extração, começar a registrar e começar a compreender, né, a dimensão do negócio. Então, eu vou apagar essa primeira parte. Vou só apenas no meu arquivo aqui fazer o print para a gente começar a extrair essas informações, tá? Então, já vai aparecer na tela aí para vocês. Então, tá aqui. Vou colocar aqui ao lado. Essas são as informações do primeiro momento, tá? Que foi apresentado aqui pelo Felipe. Então, espera aí que eu vou pegar aqui também o cabeçalho dessas primeiras informações que ficou faltando. Pronto, agora sim. Olha só, a primeira etapa consiste na inicialização das atividades e, por isso, possui o codinome de hoje não passa, né? A gente sabe que na prática existe muita procrastinação, o pessoal fala, depois eu faço isso semana que vem, mês que vem, o ano que vem, principalmente nas promessas de início de ano, né? O pessoal fala, vamos deixar, né, virar o ano aí, a gente vê o que faz, né? Então ele colocou o codinome no planejamento dele, de hoje não passa. Então vai ser janeiro mesmo, né? Vai vir junto com aqueles objetivos que geralmente o pessoal tem no final de ano, no início de ano, né? Então a meta, né, planeja e realiza, né? Então foram estimados os gastos relacionados abaixo, entendendo que seria um período de adaptação, né? Tá começando, no horizonte, né, de 2 anos de tempo, e também com o suporte de um mentor, ou seja, alguém que já chegou lá. Isso aqui é indispensável, tá, gente? Quando a gente vai começar um negócio, a gente às vezes vai começar sozinho, né? Isso dá, talvez, em muitas das vezes, né, uma insegurança, né? Então, contar com alguém que já empreendeu, já fez aquela atividade, né? No caso aqui, um mentor, né? É essencial, indispensável, né? Ter essas pessoas para dar esse subsídio.
que muitas das vezes, infelizmente, né, a maior parte dos amigos ou parentes, nesses momentos, né, de disrupção, quando a gente tem essa virada de chave, né, então, às vezes, a gente não pode contar com eles, não tem aquele devido suporte, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? E aqui vamos às informações que são apresentadas. O Felipe, ele planeja trabalhar 180 horas mensais, das quais 120 horas serão produtivas. Então, já vamos registrar essa informação aqui, ó. Então, nós temos ali o quadrante de hoje no passo, os elementos, monetário e percentual, semelhante ao que a gente fez, né, nos exemplos, nos exercícios de precificação, aqui de uma maneira mais completa. Então, aqui eu tenho abaixo, né, uma tabelinha de suporte, de apoio. Eu tenho aqui as horas totais, né? Então, total, o Felipe mencionou, vai trabalhar 160 horas, né, foi o dado do exercício, e 120 serão produtivas. Então, produtivas 120. Por que eu tenho que ter essas informações, né? Então, 160 é a hora que eu vou estar lá envolvido no meu negócio. 120 é produtivo, que significa que eu estou prestando serviço, estou ganhando dinheiro, cobrando do cliente. E o restante será para avaliação estratégica, parceria, produção do conteúdo, network, comercial. Ou seja, são atividades internas, né? Então, 160 menos 120, então 40 horas ele chamou aqui de atividades estratégicas, que de fato são importantes. Para fazer uma consultoria, um treinamento, nesse caso aqui, pelo que ele menciona, que é de gestão, você precisa ter um material preparado, você precisa estar preparado, saber a abordagem, né? Pensar todos esses aspectos, além de atividades internas que acabam tendo também. Então, ele já se organizou para isso, né? Em que ele tem 160 horas como um total, um montante global. Dessas 160, 120 ele vai realmente produzir, vai gerar horas. E as 40 ele vai estar fazendo atividades internas, tá? De maneira estratégica que ele mencionou. Além de network também, que é um ponto interessantíssimo no começo, né? No início. Além das mentorias, né? Que ele mencionou também. Vamos aos números aqui que ele apresenta. Aos números, ele fala que o microempreendedor individual, ele tem um valor, né, mensal de R$60. Então, a gente já tem ali os elementos. E nós vamos preencher na coluna monetária, MEI, R$60. Assinatura, né, de serviço em nuvem mensal de R$ 48,60. Isso é muito importante, principalmente acho que todos os setores, todos os departamentos, né, para resguardar informações, né, quanto que vale a informação que é perdida, né? Então mostra que o Felipe já está começando preparado. Ele mostra também a assinatura de sistemas internos, né, que ele pode usar algum sistema para fazer esse treinamento, para fazer essa aplicação desse serviço, que aqui é R$ 299 no ano. O que nós temos que começar a imaginar? Se esse sistema é R$ 299 no ano, logo, como todas as informações a princípio estão no âmbito mensal, então vou pegar 299 e vou dividir por 12, para ter uma proporção ali relacionado ao valor mensal. Então 299 vou dividir por 12, tá? Então a primeira continha que a gente faz. Aquisição de webcam, computador, microfone, iluminação, mouse, né? Então ele coloca lá um valor de 5 mil, como aqui é um investimento, e na precificação a gente fala de custos, de despesas, fixos, variáveis, então esse investimento acaba não entrando nesse primeiro momento, tá? Plano de celular e telefone, né? Então aqui ele já sabe que vai ter um plano, né, do telefone, do celular, 119 mensal. Ele também já tem uma parceria com o designer, né? Então ele vai ter um pagamento mensal de 250. Isso é importante, pensar na questão visual, né, da identidade da empresa, né? Então já tem esse design. E também o transporte, já vista que ele vai prestar esses serviços, né? Então aqui tem o transporte público, inclusive. Olha só, a humildade para começar, né? Ida, volta, R$ 9,00, sendo a estimativa de 2 horas para atendimento. Aqui nós temos que começar a fazer uma continha também. Bom, se ele vai gastar R$ 9,00 entre a ida e a volta, e cada atendimento dele é de 2 horas, primeira conta que nós temos que fazer. Bom, então ele está trabalhando 160 horas. Legal. Dessas 160 horas, 120 são produtivas. Realmente ele está no cliente. Isso significa produtivo, está lá no cliente. Então, se eu pegar 120 e dividir por 2, eu vou ter 60. 60 encontros, né, com clientes, porque cada reunião dura 2 horas. Se cada reunião durasse 1 hora, eu teria 120 atendimentos. Como cada reunião dura 2 horas, então eu vou ter 60 atendimentos, que 60 vezes 2 dá 120 horas produtivas. E aquelas 40 horas internas, atividades internas, né, inclusive pelo que ele mencionou aqui na estrutura, aparentemente pode ser até um home office, né, que nós vamos confirmar. Então aqui eu vou ter 60 atendimentos. Vamos só dar essa conta. 60 atendimentos, ali está a célula em reais, tá? Porque já está configurado, mas são 60 atendimentos. Como cada atendimento eu vou ter um valor de deslocamento de R$ 9,00, então esse resultado eu vou multiplicar por 9, que é 60 vezes 9, 540 é o valor que eu vou gastar de transporte, ok? E depois também ele menciona ali, ó,
referente ao plano de mentoria. Então ele vai ter uma pessoa para ajudar, então essa pessoa para ajudar tem um valor anual de R$3.000. Então nós vamos anotar essa informação do mentor, que é 3.000. Como todas as informações estão mensais, nós vamos fazer uma proporção por mês, para já ter uma provisão, né, de todos aqueles gastos mensais e ter o valor daquela hora, uma vez que as horas também trabalhadas estão um mês, né? Então a gente poderia ou tudo desdobrar em mês ou tudo em ano, tá? Então vamos concentrar tudo para o mês. Então temos o valor proporcional da mentoria do mentor de R$250, tá? E aí ele menciona também, né, que a remuneração alvo, né, na consultoria desejada é de 3.750. Então esse é o valor, né, que o Felipe inicialmente ele quer ganhar. Faça chuva ou faça sol, né? Brincadeira, né? Então aqui é um gasto fixo que a gente vê, né? É uma configuração que ele já colocou a sua remuneração pautada, né, num valor fixo, ok? Então tá lá o planejamento dele. E temos também uma capacitação, né, de R$900 no trimestre. Como esses R$900 estão no trimestre, então nós vamos dividir por 3, porque o trimestre são 3 meses. Então temos aqui a capacitação no valor de R$300. Essas aqui são as informações que ele deu de maneira clara relacionado aqui à primeira etapa. Eu vou fazer aqui o pause no vídeo, né, para que você possa anotando essas informações de maneira gradativa. E espero ver você na segunda etapa, onde nós vamos começar a leitura, né, do segundo montante ali, do segundo planejamento de informações, que é a consultoria já. Vamos extrair essas informações, colocar ali no exercício e começar a fazer os cálculos. Então, te vejo na segunda parte do vídeo.